Na verdade, a gente vai fazer tipo uma conversa, né? E é Sim. isso. Eu preciso esquecer que existe esse equipamento. E no início a gente precisa quebrar a quarta parede e conversar com quem tá ouvindo. O que você acha desse já foi o início do podcast? É uma boa. Então, beleza. Primeiro de tudo, isso devia estar no começo, na verdade, né? Primeiro Então, você... agora, peraí, isso aqui tá no começo agora. Porque eu sou editor de vídeo. Daí eu posso editar. Então é o seguinte, primeiro de tudo, se inscreve no canal, ativa o sininho, que isso é muito importante para nós. Isso aí. Eu sempre ouço isso nos vídeos. É, isso aí. O que mais que você ouve nos vídeos? E segue no Instagram. Então, eu vou ser o host do podcast e ele é um entrevistado. Então, eu acho que como quem me segue, que não é muita gente, só me conhece, talvez não conhece tanto o Matias. Então, é bom a gente se apresentar. Tipo, você se apresenta, eu me apresento. Perfeito. Você começa. Queridos espectadores do canal Planeta Errante. É isso aí. Fãs do querido Pedro. Isso mesmo. Meu nome é Matias. Eu sou advogado, sou formado em Direito, advogado de formação, portanto. Sou isso. Sou uma pessoa. Ainda estou tentando descobrir o que é que eu quero de fato da minha vida, muito embora já tenha algumas atribuições previamente definidas. E é isso, tive a sorte de encontrar esse menino. Foi sorte mesmo. No caminho da vida, essa beleza. Uma sorte tua, assim, eu acho que se não fosse isso, cara, sendo que a gente se conhece, tipo, sei lá, um ano, tá ligado? Sei lá, um ano? Quanto tempo faz? Um ano, eu cheguei aqui em Videira foi em março do ano passado. Não sei se tem algo mais pra falar. Sobre você? Tem coisa pra caralho pra falar, na verdade. Tipo, advogado. Pô, eu não tenho nada pra dizer assim, eu sou Pedro e eu sou isso. E acho que todo mundo, na verdade, não tem. Exato. Só que essas profissões, assim, tipo, médico, advogado... É um negócio que, tipo, talvez coma muito tempo da tua vida e também muito tempo de aprendizado. Tipo, o cara vai medicina e fica 10 anos estudando. Meio que é obrigatório ele chegar e falar, eu sou médico. Mas sabe o que Só que, tipo, isso nem de perto descreve uma pessoa. Não. Eu acho que isso, na verdade, é uma herança social, pelo fato de que antigamente pouquíssimas pessoas tinham acesso às universidades e, por via de consequência, conseguiam ter um título desse. Então, era uma questão de status. Você chegar e dizer eu sou engenheiro, eu sou advogado, eu sou médico, não é à toa que Dom Pedro II editou, ou Dom Pedro I, não me lembro, editou um decreto que dizia que o pronome de tratamento dos médicos e advogados deveria ser doutor. E é por isso que até hoje a gente chama advogado de doutor e médico de doutor. É óbvio que esse decreto ele já foi revogado e tal, né? Mas, enfim. Que bosta. E a gente tinha pouquíssimas universidades, todas públicas. Quem tinha acesso eram os filhos dos caras que tinham grana. Então você dizer que era advogado era um negócio tipo, eu sou fera, entendeu? E eu acho que é por isso que ficou esse negócio de falar que é advogado, mas é óbvio que isso não resume, não diz nada a respeito da pessoa. Cara, tipo, você falou ali, não, eu sou, basicamente é isso, eu sou advogado. Véi, não, nem um pouquinho, velho. Você é muito diferente de só um advogado, velho. Cara, você faz um monte de coisa aleatória. Eu, no meu caso, se eu for ter que me descrever, como eu não tenho nenhuma profissão dessa, no caso eu trabalho realmente, tipo, um salário realmente como editor de vídeo. E em pouco tempo, astronauta. Exatamente. Na verdade, em pouco tempo não. Nossa, é tipo hoje já. Mas tipo, se eu for tentar me descrever, eu tenho um monte de coisa aleatória que eu faço que, tipo, não tem uma descrição. Nossa, eu sou essa pessoa. Tipo, todo mundo que me conhece sabe. Tipo, tem um monte de coisa aleatória. Sim. E você também. Sim. Só que você tem a desculpa de advogado. Então você pode chegar aí num hotel e dizer qual é a tua profissão, você coloca, eu sou advogado. Exato. Eu não sei dizer, mas geralmente as pessoas, depois que tem uma profissão, eu acho que é muito mais cômodo também pro cara pegar e falar qual é a profissão dele. O que você é? Eu sou tal coisa. Eu não sei por que as pessoas se interessam tanto pela profissão alheia, né? E também, se a gente for pensar, se a gente for parar pra pensar, a gente vai estar pensando parado. E aí, cada vez mais a gente sendo substituído por robô. Tipo, tua profissão, advogado. Quando você se trata mais de um bagulho mais técnico, você concorda comigo que talvez não agora recente, mas nos próximos anos, tipo 30, 20 anos, isso aí vai ser, tipo, cartório. Vai ser totalmente revolucionado por algoritmo, por criptografia. Você vai conseguir... Blockchain. Você vai conseguir fazer um esquema de normas e de protocolo que tem que ser seguido e de regras jurídicas muito melhor do que essa parada totalmente arbitrária ou talvez aleatória que é o jurídico, né? Tipo, interpretação. Não vai mais existir tanta interpretação. Você pode colocar um robô para medir qual é
trabalhar no interesse do povo e aí criar um presidente que vai ser um algoritmo. Uma inteligência artificial presidente do Brasil. Então, o que eu penso sobre isso? Eu acho que... Porque a gente tem 3 instâncias, por assim dizer, né? Tá. As instâncias ordinárias, primeira e segunda. Isso, vamos pensar que você entra com uma ação. O Matias me xingou, eu vou entrar com uma ação contra ele. Você ajuiza a ação contra mim, no foro do domicílio, vamos supor, nós 2 moramos aqui em Videira, você entra com uma ação contra mim aqui em Videira. Tá. Essa é a primeira instância. O juiz aqui da comarca é a primeira instância. Vamos supor que você perdeu, porque obviamente eu tinha razão. Aí você recorre do juiz de primeira instância para o segundo grau de jurisdição, que é o Tribunal de Justiça do Estado, que daí vai pro TJ de Santa Catarina lá em Florianópolis. Lá em Florianópolis eles vão julgar o teu recurso. Você vai perder de novo, claro. Aí você tem a possibilidade de, dentre os recursos que você tem dentro da própria corte, você pode ir para os tribunais superiores. Só que aí você tem vários requisitos que teu recurso tem que preencher. Na decisão do Tribunal de Justiça existe uma violação a uma lei federal, por exemplo. Aí você pode recorrer para o Superior Tribunal de Justiça. Existe uma violação, por exemplo, à Constituição da República na decisão que foi proferida contra você. Aí você pode recorrer por meio do recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Só que aí, assim, o que eu acho? Como o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, que são nossas cortes superiores que ficam em Brasília, elas têm uma função diferente do que as varas aqui embaixo, vara da comarca de Videira ou Tribunal de Justiça. Eles têm também a necessidade de fazer controle de constitucionalidade de leis, tem que analisar também se as leis estão adequadas ao momento constitucional. Eu acho que aquilo lá em cima vai continuar com o ser humano. Agora, as instâncias ordinárias, em que existe única e exclusivamente a aplicação da lei ao fato e também a orientação jurisprudencial das cortes superiores aos fatos, eu acho, cara, que isso daqui a pouco vai ser substituído por robô. Tanto o trabalho do advogado quanto o trabalho do próprio juiz. E isso já acontece hoje em escritórios que trabalham com muita coisa, muita petição. O advogado não faz mais a petição. Ele pega, tem a petição pronta, ele coloca o nome da parte no campo, o endereço e tal, e a petição sai pronta e vai direto pro processo eletrônico. Se tu vai pensar nisso que você falou, você pega o exemplo de um carro autônomo. Tem aquela parada lá, se o carro tá andando aqui reto e de repente vai atravessar umas 2 crianças e uma grávida. Como é que o computador do carro vai decidir se ele vai matar as 2 crianças ou vai matar a grávida? Qual vida vale mais? Exato. Nesse momento agora vai precisar de uma pessoa pra analisar. Isso não vai conseguir, o robô não vai conseguir fazer. A minha profissão olha só, eu falei editor de vídeo, esqueci, eu sou piloto. Aí, ó. Piloto, cara. Eu sou piloto. Piloto de avião. Piloto de avião. Então acabou, agora eu não sou mais editor de vídeo. Nossa, que bosta. Traça. Esse indivíduo asqueroso. Piloto de avião vai ser, facilmente substituído pelas máquinas. Hoje em dia, o impeditivo é tecnologia, ainda é um pouco, mas bem pouco. Na aviação as coisas sempre chegam mais tarde. Chega antes pra carro, que se for ver é muito pior, porque o carro, a margem de erro é muito pequena. Você tá passando... Cara, é um negócio que eu fico muito revoltado com a humanidade, que a humanidade não percebeu isso ainda. Não é como se eu quisesse mudar isso, mas é um negócio só que, é engraçado você pensar. E como é que a gente não acha isso estranho? Que é o quê? Você precisa se deslocar do ponto A até o B. Eu sou um carro, eu quero me deslocar do ponto A até o B. Eu vou criar uma rua em que eu tô indo pra cá. Só que tem gente que quer vir do ponto B pro ponto A. Aonde eu vou colocar a rua pro pessoal que quer vir? Exatamente do lado. Tem gente indo a 120 por hora e tem gente voltando a 120 por hora numa rua exatamente do lado. Isso é loucura, cara. Sim. Isso é loucura. Tem 2 carros a 120 por hora passando do lado do outro. Por que você não faz uma estrada aqui e uma aqui? Exato. Eu sei que é impossível de solucionar esse problema. Sim. Mas é um negócio muito louco. Então, a margem de erro pra um carro é muito pequena. Já pra um avião é muito maior. A galera, fica com medo de avião por causa da altura. Nossa, estão muito alto. Cara, pra um avião, quanto mais alto você tá, mais seguro é. Porque você tá mais longe do chão. Você tem mais margem de erro pra o piloto fazer uma bosta e demorar pra chegar no chão. Então, pra um avião, quanto mais longe do chão, melhor. E justamente, quando você tá alto, você não tem muito perigo. Você pode fazer muita coisa errada que você não vai morrer. Sim. A não ser que você entre em stall e vai stall de um parafuso chato e vem girando lá de cima até o chão. Mas é muito raro isso. Tem que fazer muita merda. Então, avião vai ser facilmente. O problema hoje em dia é a galera, que a galera tem medo de, eu vou entrar no avião ser um piloto. Isso é loucura. Então, mas o problema é a nossa cabeça. Agora, advogado ou então leis é um pouco diferente. Mas eu esqueci onde que eu queria chegar.
Mas tem que lembrar, não dá pra gente não lembrar. Ainda mais porque eu já construí o raciocínio. Agora, se eu quebrar o raciocínio no meio, a minha profissão é fácil, a tua profissão é difícil, mas ainda assim vai ser... lembrei, caramba. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus, que alívio, cara. Que alívio. Cara, que coisa mais boa. A parada era o seguinte: dá pra gente realmente substituir. E a conclusão que eu quero chegar nisso é o seguinte: a gente tava conversando antes lá sobre as profissões não serem tão relevantes. E eu acho que a profissão vai ser cada vez menos relevante ainda. Tipo, olha, como a gente tá cada vez mais deixando as profissões pros robôs, na teoria, uma pessoa que tá trabalhando fazendo salame. O cara fazer salame. Ele tinha que ficar o máximo do tempo dele fazendo salame. Sim. Quando ele parou de fazer salame, ele vai descansar. Ele vai dormir. Então o tempo dele é muito curto. Ele tem que... Ou então, vamos voltar mais ainda. O cara precisa caçar. Ele vai caçar. O corpo dele foi feito pra ele caçar, cansar e dormir. Sim. Pra ele descansar, pra poder fazer a próxima caça. Inclusive, quando a gente come bastante coisa, tipo carboidrato, caramba, você come e se sente pesado, que é justamente pra você descansar. Você comeu bastante, agora chega. Vamos comer e descansar. Então, o corpo foi feito pra esse ciclo de ficar comendo e descansando. E agora, há pouco tempo atrás, que a gente tá mais evoluído. Bem pouco tempo, inclusive. Cada geração, eu sinto que as pessoas estão cada vez mais tendo mais tempo pra pensar e viajar na maionese, nos assuntos muito loucos. E agora que a gente tá se livrando, tipo, de trabalhos repetitivos, manuais, cada vez mais a gente vai pra essas áreas de filosofia, psicologia. E aí, a gente usa a nossa cabeça muito mais pra tentar melhorar o ambiente em que a gente vive, né? Tentar pensar em soluções e etc., do que praticar atividades repetitivas que podem facilmente ser substituídas por máquinas simples até. Sim. E se tu pega uma pessoa mais velha, ela fica revoltada. Tipo assim, sempre teve gente filósofo ao longo de toda a história. Só que essas pessoas são muito mal vistas. Porque faz total sentido essa pessoa ser mal vista. Porque... é vagabundo. A avó do cara pega e vê que ele tá... ai, nossa, ser ou não ser, a questão. Vai trabalhar, velho. Cara, a gente precisa de comida. Olha lá os milho esperando ser colhido. Cara, vai recolher essa porra, mano. Tá na orelha. Tipo, faz total sentido você ser preconceituoso. Com certeza. Você ser uma avó que vai querer que a pessoa pare de pensar bosta e vai trabalhar. Sem dúvida. Só que agora, cada vez mais, vai fazer mais sentido a gente pensar mais na vida, né? Sim. A preguiça é o que move o universo. Se não fosse a preguiça, você ia andando fazer uma viagem daqui até Floripa. Claro, lógico. Ah, tá preguiçoso, vai querer criar um carro agora. Vai andando, velho. Você tem preguiça de andar, cara? É verdade. Vai de a pé. É isso. É realmente, o que move a humanidade é tentar fazer o máximo com o mínimo de esforço. Cara, não é à toa que você tem um copo, você tem uma tábua, você tem... Por que o copo? Porque é muito mais fácil você pôr o líquido no copo do que ficar... né? E toda vez que alguém chama você de preguiçoso, na verdade, você só tá otimizando as coisas. Exato. E no fim, a pessoa vai te copiar. Vai chegar na sociedade em geral. Você tem que ser alguém que vai ter que criar a parada. Com certeza. E aí, imagine, o cara cria um negócio, inicialmente ele é criticado, invariavelmente, porque rompe um status quo que as pessoas estão acostumadas e se sentem muitas vezes ameaçadas e não sei o que e tal, sei lá qual é o motivo das críticas, né? E aí depois o cara que inventou esse negócio, ele coloca isso à venda. Não é nem que as pessoas, lógico, copiam também e tal. E é curioso, né? Como hoje em dia as pessoas querem também, além de inventar coisas para solucionar problemas, eles buscam problemas para serem solucionados para inventar o negócio e depois ficar rico. Essa é a maravilha. Essa é a maravilha do negócio. Cara, a gente é basicamente pressionado pelo capitalismo a encontrar soluções para conseguir enriquecer com base nessas soluções. Não, exatamente. Pra você ganhar dinheiro, você tem que solucionar o problema de alguém, né? O que eu penso, assim, existem bastante problemas a serem solucionados e existem problemas que a gente ainda, por algum motivo, talvez por não ter criado algo que soluciona um problema anterior e cria outro, a gente ainda não conhece, né? Porque geralmente é assim, você soluciona um problema anterior e você cria algum tipo de empecilho, a solução do problema anterior muitas vezes, ou um empecilho novo que precisa também ser solucionado. Então, no fim, é quase com um dominó. Você sempre vai achar alguma coisa. Mas além dos problemas, por exemplo, de vida cotidiana, eu acho que os principais problemas que a gente precisa solucionar são os sociais, cara. Esses são problemas muito complexos porque envolvem interesses. E muitas vezes interesses antagônicos,
interesses opostos, interesses que são muito dificilmente conciliados entre si. E enquanto nós, como sociedade, tivermos pessoas que pensam muito mais nelas próprias do que na coletividade, e levando em consideração, lógico, os direitos individuais das pessoas, liberdade e tudo mais, a gente vai ter uma sociedade desigual e injusta. Enquanto a gente tiver um cara que tem dinheiro, por exemplo, tem possibilidade, poder e tal, que pensa que é melhor ele sonegar imposto, por exemplo, ou ele fazer alguma coisa que é mais benéfica a ele exclusivamente do que a sociedade, a gente vai ter uma sociedade ruim. Porque isso não é só dele, isso é cultural e pertence a todas as pessoas que têm algum poder de promover uma mudança. Vai para um bagulho mais amplo, que é um negócio que é a parada de espaço. O que todo astronauta, quando chega no espaço, pensa? Cara, a gente é muito pequeno. A gente é um planetinha de bosta. Tem aquela parada daquela foto que foi lá não sei aonde, virou pra trás a sonda, virou pra trás e viu a Terra, o tamanho da Terra. Tipo, cara, a gente é muito pequenininho. A gente tem que se juntar pra gente conseguir fazer a espécie evoluir. A gente não sabe, tem muito pouco tempo de humanidade, pode ser que a gente seja o único no universo, pode ser que não, mas pode ser que a gente simplesmente acabe a humanidade. A gente precisa se juntar pra fazer a humanidade ir pra frente. Tem esse lado, então não é tão ruim assim a gente pensar. Tem muita gente que acha errado, pensar muito no coletivo. Não, primeiro eu penso em mim. Mas aí também tem essa parada de pensar no coletivo, cara, que é um negócio totalmente carnal, digamos assim, que é o seguinte, tem um exemplo que é bem tenso. Tá ligado o formato da cabeça de um pênis? Sabe por que é daquele formato? É pra entrar nos orifícios e tirar a cabeça assim mais pra fora, que é pra tirar o sêmen que tem lá dentro. Pra se a mulher já foi comida por outro homem, poder tirar o sêmen que tem lá dentro. Ah, é? Porque você quer que o teu gene evolua e não o gene do outro. Ah, é? Sério. Sério. Eu juro que é sério isso, cara. Faz sentido. Sério mesmo, cara? Sério. Tem faz sentido evolutivo isso. Tipo, eu quero que o meu gene evolua. E não, eu quero que o meu gene procrie e nasça um filho do meu gene, não de alguém que acabou de comer a mulher. Meu Deus, você entra lá e tira o sêmen do outro cara. Mas eu não posso dar esse exemplo no podcast. Por que não? Porque é muito errado, velho. É muito tenso. Não vou dar esse exemplo. Não, eu achei... Qual exemplo que eu posso dar? Não, é bom, cara, é bom. Mas basicamente o ser humano, ele quer procriar primeiro os meus genes. Tipo, os meus genes são os melhores. Então, onde é que eu coloco isso na discussão que a gente tava tendo? O ser humano tem a tendência genética eu prefiro o meu gene. Antes de eu salvar outra pessoa, eu tenho que me salvar. Porque eu que quero ter filhos e continuar. Os meus genes que são os melhores. Se um animal não tiver... Claro, a gente tá superando isso. Ao mesmo tempo que a gente tá superando trabalho pesado, trabalho manual, repetitivo, a gente também tá superando esse tipo de preconceito. Mas se eu não achar que o meu gene é o melhor, não faz sentido evolutivo isso. Eu não vou sobreviver se eu não achar isso. Então, meu gene não vai continuar sobrevivendo, quer dizer que eu não sou o melhor. Então, é melhor que eu ache que meu gene é o melhor. Não, sem dúvida. Então, realmente faz sentido você pensar mais em você do que no coletivo. E faz sentido não só quando você está pensando de maneira fisiológica, mas também quando você está pensando de maneira moral. Quando eu penso em opinião, vacina funciona ou não? Eu acho que eu tô certo e pronto. E eu tô certo e pronto, realmente. Eu sou certo e pronto. Então, por que eu quero convencer alguém disso? Pelo coletivo e também porque eu quero fazer essa ideia continuar presa na sociedade. Eu gosto dessa ideia e eu quero fazer ela continuar presa. Então, eu me preservar acima do outro é muito importante. Sem dúvida. Só que a partir do momento que você já tem condições, e se tem condição de ajudar alguém, por que não ajudar alguém? Claro, a minha ideia é um pouco assim, isso que você falou é totalmente verdade. Eu sei que é, cara, não precisa falar isso pra mim. Vai. Não, e assim, sempre é a gente em primeiro lugar. Essa é a natureza do ser humano e a natureza animal. Você não imagina uma onça, por exemplo, se vê uma outra onça chegando perto dos filhotes dela, ela vai matar a outra onça e dane-se os filhotes da outra onça. Sempre isso. E eu acho que um papel do Estado é também fazer com que, porque essa é a natureza do ser humano. O ser humano também, cara, que enriqueça a minha família, que eu fique rico para poder comprar minhas coisas, dane-se o outro. Essa é a natureza. Agora, o Estado, ele tem que ser superior a isso, entendeu? Ele tem que ter um papel de dizer, não, beleza, mas estabelecer alguns limites e diretrizes para fazer com que a sociedade evolua como um todo, consiga resolver alguns problemas que vêm justamente dessa natureza do ser humano, sabe? Que é, por exemplo, fazer o cara pagar imposto. Eu, por exemplo, odeio pagar imposto.
Porra, eu chego no final do mês lá, tenho que pagar tanto de imposto do meu escritório, não sei o que lá. Eu não gosto, obviamente que não, porque eu poderia pegar aquele dinheiro e comprar um vinho, um relógio, qualquer coisa assim. Mas e se o Estado não me obrigasse, você acha que eu pagaria no final do mês, livre e espontaneamente? Não, eu não faria isso. No Brasil, não. Não. Talvez se morasse em outro país. Dificilmente. É necessário que o Estado imponha. A coerção é importante. É importante. Não, eu sinto que se fosse um negócio hoje, atualmente, não. Nenhum país eu gostaria de pagar. Tem, tá? Suécia, sei lá. Mas ainda assim é meio triste pagar imposto. Mas assim, se fosse um bagulho assim, nunca vai existir isso. É impossível. Utopia. Mas, cara, a gente tá todo mundo bem. Não tem gente passando fome. Tá tudo certo. Eu sou classe média daqui a 300 mil anos. Provavelmente vai ser um cara muito rico, que vai ser... Ou a não ser que a gente tenha uma terceira guerra mundial e seja tipo inverno nuclear, tá ligado? Mas se não tiver isso, uma pessoa classe média daqui a 300 anos vai ser muito bem de vida. Muito bem de vida. Vai ser tipo, faz tudo sozinho, não tem nada, não precisa trabalhar, pronto. Só que eu não tenho condições de construir um foguete pra explorar o universo e viajar pra não sei aonde e descobrir se existe vida fora da Terra. Não tenho condições. Mas, cara, se cada um der 10% do salário pra gente poder explorar o universo, eu quero pagar imposto. Só que não vai ser imposto, vai ser... Uma doação, uma contribuição. É uma doação, uma contribuição pra uma... Eu acho justo pra caramba. E aí, olha que interessante. E não deixa de ser pensado no coletivo. Não, claro, mas olha que interessante. Esse é um interesse teu. Pode ser que outras pessoas tenham esse mesmo interesse. Tem que ter. Não faz sentido. Se você não tem esse interesse, você é maluco. Sim, cara, a gente não precisa descobrir se tem vida fora da Terra. Mas olha isso, cara. Tipo, beleza, você tem esse interesse, aí que tá. Como definir para onde serão destinados os recursos? Aí, entendeu? E aí que você tem que ter uma democracia, porque senão, por exemplo, se eu tiver no poder, eu vou querer fazer que o dinheiro vá para um determinado canto. Sim. Do meu interesse. Você vai querer que vá para aquele, o fulano de tal vai querer que vá para o outro. E justamente para evitar que haja arbitrariedades individuais, nós temos uma democracia construída baseada em 3 poderes. O judiciário, vamos tirar disso por hora. Mas 2 poderes que têm capacidade de definir, que são os poderes efetivamente democráticos, pautados no processo eleitoral, Sim. que é o poder legislativo e o poder executivo. O poder legislativo dita as normas. E por que esse poder legislativo ele não é arbitrário, ele não fala isso, aquilo? Porque são várias pessoas. São 513 pessoas na Câmara dos Deputados e 81, se eu não me engano, no Senado. E aí esses 513 vêm dos diversos estados do Brasil, dos 27 estados da federação, incluindo o Distrito Federal, e proporcional à população. Então, tipo, esse tipo de filtro democrático, que é baseado na pluralidade, faz com que o maior interesse da população seja sempre preservado. E não sempre, porque a gente tem as mazelas da corrupção. A gente tem a corrupção, a gente tem os interesses individuais dessas pessoas que estão lá, e tudo isso. E é por isso que se diz que a democracia é o menos pior dos sistemas. Exatamente. Não é bom. Tipo, você pega uma monarquia. Cara, por que a família do rei sabe melhor qual é o bem da sociedade? Sim, e daí o rei é louco e fala, eu quero enfiar esse dinheiro no rabo e me enterrar. Ele faz isso, cara, e acabou. E vou queimar meu corpo aqui com todo o dinheiro do povo. Quando tem uma ditadura é um cara só. Sim. Então, tipo, não faz o mínimo sentido, menos ainda, do que uma família do rei. Então tá, é o menos pior. Só que também, se tu vai pensar de maneira... Talvez a democracia fosse melhor realmente pra dizer... Porque assim, não são... Pensando assim, de maneira científica, não é todo mundo que tá com vontade de se candidatar. Na verdade, hoje em dia é justamente o contrário. Se você fala que quer se candidatar, você vai ser... Meu Deus, você vai fazer isso. Por que você vai fazer isso, cara? Você vai estragar a tua vida, cara. Você é maluco, velho. Você é uma pessoa do bem. Por que vai se meter com essas coisas? Então, tipo, hoje, mas até se tu voltar 20, 30 anos, tipo, ainda assim, não é todo mundo que tá com vontade. Então, é a mesma coisa que você vai fazer uma pesquisa científica e a tua amostragem é uma amostragem que já tá muito enviesada. Você tá pegando só pessoas que já têm a tendência, família de político, já tem uma tendência gigante de que pessoas que têm família de político vão virar político. Então, a maior parte da galera que tá na política são de algumas famílias específicas. Beleza, primeiro ponto. Então, já é muito enviesado. Talvez seria um pouco melhor a democracia, talvez.
você pegasse gente aleatória. Sim. Já pensou se pegar gente aleatória? Pois é, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Tipo, o problema é o aleatório. método de seleção dessas pessoas, né? Blockchain. Você pega o CPF, dá um random lá e bora. Se tiver como realmente um método, um mecanismo de fiscalização sinistro e transparente pra todo mundo, porque hoje, os caras acham que urna eletrônica tá errado. Sim. Entendeu? Tipo, não, eu não tô vendo aqui o meu voto. Cara, você não tá vendo também o papel no teu aplicativo do banco. Então quer dizer que você sabe que tem dinheiro lá exato, mesmo, palhaço. Não, podem alterar meu voto. Então quer dizer que alteraram o teu dinheiro do aplicativo do banco? Como que não alteraram até hoje o teu aplicativo do banco? E o meu podem alterar à vontade, porque eu não faço as contas pra ver quanto que tá entrando e quanto que tá saindo. eu acho que isso seria bastante interessante. Pegar gente aleatória? Só que também assim, aí agora eu tô entrando num juízo de valor aqui que é, um juízo de moral, sei lá, que é muito errado. Tipo, pessoa aleatória. Vai cair no preconceito que todo mundo vai ter na cabeça, que vai cair uma pessoa que... um tiozão lá que só pensa na família dele e que quer... só um tiozão que só quer as coisas dele ali, não tem nada a ver. Ele não vai ter a polidez moral pra poder pensar, tipo, nossa, o que é importante para a sociedade. Mas sabe o que eu acho, Pedro? Ele não precisa ter essa polidez. Porque se ele é assim, existem outras pessoas que são assim também, e ele representa um modo de pensar da nossa população. E ele, por ser dessa forma, ele tem que estar lá também, sabe? Então, ele tem que estar lá e representar os interesses. Talvez tenha que ter muita gente, então, nessa democracia. Tipo, não 513, tem que ser, tipo... O ideal seria 2 milhões de pessoas. O ideal seria, mas... não. E com as pessoas sem precisar trabalhar em trabalho pesado e repetitivo, talvez dê pra ter mais gente nesse sentido. Não, com certeza. Tipo, tirar 3 horas do teu dia de 24 horas pra poder tomar uma decisão ali. Sim. E realmente... E você pode colocar uma inteligência artificial pra estudar essas decisões e seguir sozinha depois. Mas aí virou loucura. Vai, diga. Daí é complicado por conta justamente da fiscalização disso, sei lá, né? Eu também não entendo. Eu não conheço de robô e de coisa. Se você está assistindo esse podcast e você levou a sério essa ideia de fazer uma democracia que as pessoas, os caras são escolhidos de maneira randomizada, não leve isso a sério. Não faz o mínimo sentido. Mas falando nisso de que não faz o mínimo sentido, por que talvez não faça? Porque na maneira como é que você falou? Randomizada? Isso, randomizada. Você pode ser que sejam escolhidas várias pessoas que pensam igual, entendeu? Por acaso, por acidente, entendeu? Ou várias pessoas de um estado da federação apenas. Isso pode acontecer. Não. Se você tiver um mecanismo que consiga dizer que tem que pensar... Não, mas daí virou arbitrário. Exato. Daí virou arbitrário. Por isso que Mas acho que é difícil. Acho que o método, tipo, a chance de cair muita gente de um estado só é meio raro, né? Não sei. São Paulo tem 40 milhões de pessoas. O problema é que aí começou a ser arbitrário e aí já perdeu o valor de ser aleatório. Por quê? Se tem mais gente em São Paulo, eles têm mais direito de voto. São mais pessoas com mais direito. Tipo, segundo o direito à vida de todo mundo em São Paulo, São Paulo tem muito mais direito à vida do que Sergipe. Sim. Porque tem mais gente em São Paulo. Claro, e essa é a lógica da Câmara dos Deputados. É assim. Sim. Porque isso que São Paulo tem muito mais. Só que, se a gente fizer um método randomizado, tipo, a gente pode vir a ter quase que exclusivamente por conta da chance de São Paulo ter mais pessoas de São Paulo. E aí, se a gente tiver deputado só do estado de São Paulo, aí lascou, entendeu? Os outros estados da federação, em termos de emenda parlamentar, porque o cara tem que ser um cara muito altruísta pra pensar nos outros estados. E não é, né? Vida e Sul é meu país. Vida e Sul é meu país. Então, cara, eu acho interessante o mecanismo atual, sabe? De eleição e tudo mais. É meio triste, né? Tipo, cara, você pega 51% das pessoas votou num cara, 49% votou em outro. 49% das pessoas estão decepcionadas com a eleição. Claro, tem os votos em branco, tem os caras que não votaram, tem ali a margem de erro. Mas, cara, 51%, 49% tá decepcionado. Isso é loucura. É muito errado isso. Esse sistema tá uma bosta, só que é o melhor. Exato. É o menos pior. É o menos pior. Tipo, o cara fala, ganhei as eleições, eu sou o presidente, não sei o que lá. Não, tudo bem. Mas é isso, cara. É isso, exatamente isso que você falou. Você foi eleito por 51% da população. Metade do país não te apoia. Na prática é pior ainda, porque você pode ganhar com 30%. Só que no caso tem os votos em branco, não sei o quê. O cara pode ter 10% e ir pro segundo turno e as pessoas seriam obrigadas a votar. E vai ter que escolher o menos pior. Exato. O sistema já é o menos pior, por que não pode escolher o menos pior?
Tá. Mas ainda assim... O que você acha de a gente abrir um vinho? Acho uma boa. Porque já estamos com 45% de 45 minutos de podcast. No caso, eu editei o podcast, então ele tá com, sei lá, 5 minutos. Depois das besteiras que a gente falou. Vou tirar tudo. Pega essa forma de abrir aqui, ó, Pedro. Vai lá, então. Um vinho, um salame. Só faltou uns ovos fritos. Ah, eu tenho aqui, ó. Uma mini frigideira. Seria muito engraçado se você pegasse e jogasse a garrafa no chão agora e quebrasse. Gira, e aí você quebra a garrafa no chão. Meu Deus. Tá aberto. Esse daqui, meu querido, é um vinho argentino. Eu trouxe ele na minha cota da viagem, portanto não soneguei. Posso te servir? Não, cara, não. Eu trouxe o meu de casa. Trouxe teu vinho? Ai, essa nova geração millennial. Aqui, ó, galera. Patrocina nós, galera. Ah, meu Deus, cara. Todo mundo tava assistindo, tava tipo, como assim, velho? Ele vai tomar isso, cara? Não, peraí, deixa eu... Tem que olhar no olho, tem que olhar no olho. Ah, tá. Aqui, ó. Deixa eu... Que safra é? Essa aqui é uma safra 2006. 2006. Isso. Na minha opinião, é uma das melhores. Esse aqui é um molhado. Molhado. Isso. É uma Fanta Uva molhada Cabernet. Ah, e eu vejo 6,5% de álcool? De suco. Ah, de suco. Isso. Uma boa graduação sucólica. Sucólica. O que vamos falar agora? Açúcar. Açúcar. Você sabe que na Inglaterra, eu não sei se até hoje, mas o açúcar é tirado das beterrabas. Porque lá não tem clima nem solo propício para cana-de-açúcar. Ah, tá. Eu pensei, nossa, velho. Eu pensei que, nossa, eles consideravam o açúcar uma droga lá. E aí eles tiravam o açúcar beterraba porque senão as crianças vão se contaminar com açúcar. Ah, não. Eles extraíam o açúcar. Tipo, o açúcar dele, ao invés de ser de cana, de maçã, sei lá, não sei, é de beterraba. Só que o índice, a quantidade de açúcar dentro da beterraba é muito menor. E a beterraba é muito menor do que a cana, então... Por isso que era muito caro o açúcar na época, né? E aí quando vieram pro Brasil, daí que eles pegaram a cana, então tipo, há muito tempo atrás, quer dizer? Muito tempo atrás. Ah, tá, entendi. Século então açúcar é uma raridade, um valor que vale era muito. Era uma iguaria. E aí quando eles chegaram nas ilhas, principalmente do Caribe, antes de chegar no Brasil, na América do Sul, e eles tacaram-lhe canaveral. E canaveral, e aí mão de obra escrava, né? Porque aí vinham das colônias da África, né? Não havia tantas colônias ainda, né? Mas traziam da África e das colônias africanas também os escravos e pau em canaveral. E será que esse valor era tipo tão grande assim? Tipo, você precisava de tinha bastante demanda realmente? Pro açúcar? Pro açúcar? Então, Porque assim, tipo, a diamante, tipo, é um bagulho muito raro, absurdamente ele precisa ser caro porque ele realmente é muito raro, muito escasso. Só que também a galera usa diamante pra joia, então não é uma demanda que existe. Tipo, por que eu quero tanto açúcar? Tinha demanda de açúcar na Inglaterra? A questão não era nem tanto a demanda, era o preço. Era o preço? Assim, e quem tinha açúcar vendia aquilo que tinha. Sim. Porque era pouco. E aí, de repente, começaram a chegar carregamentos de açúcar com o preço alto. E provavelmente, tipo, hoje em dia uma commodity é muito negociada, então o preço ele é muito líquido. Exato. Hoje naquela época não era tão líquido. Então você podia ficar, tipo, 3 anos vendendo cana com preço alto, sendo que aquele não valia tudo aquilo. Porque tinha muito mais cana. E aí o mercado começou a se regular, obviamente. As pessoas começaram a ter mais acesso ao açúcar. E aí colocava açúcar no cafezinho ou no chá e viam que ficava realmente muito bom. E a demanda foi contínua. O preço baixou, mas a demanda continuou. E é por isso que os canaverais continuaram durante muitos e muitos anos na América Central e também depois no Brasil. Então. Bacana. Que bosta. Mas então, isso aqui tem muito mais açúcar do que o teu, provavelmente. Certeza. Com certeza. Quantos por cento de açúcar que tem isso daqui? Cara, eu diria que deve ter umas 3 colheres de sopa de açúcar aí dentro. Mais. Tem mais. Deve ter isso aqui, assim, de açúcar aqui. Por aí. Não, acho que menos. Acho que o açúcar não consegue deixar tão saturado isso aqui, né? Ali diz 54% menos açúcares. Não é isso, né? Tá, mas qual é a ordem do... Aonde que você acha? Na ordem, tem gente que não sabe isso, velho. O quê? Tem gente que não sabe. Eu sei, tipo, bastante tempo porque, sei lá, eu gosto dessas coisas aleatórias. Mas tem gente que não sabe que a ordem dos ingredientes em qualquer coisa é em relação à quantidade. Sim. Tipo,
Em relação à quantidade dentro do negócio? Sim. Eu não sabia. Tipo, não sabia? Não. Cara, isso é muito interessante, velho. Como é que as pessoas não sabem disso? Eu não sabia, cara. Tipo assim, você vem aqui assim, por exemplo, ó, tem que achar onde é que tá o... Aqui, ó. Pra quem tá ouvindo, eu tô com uma latinha de... Inclusive, ninguém nem percebeu, né? Tipo, eu tô tomando Fanta Uva ao invés de vinho. Você achou? Onde é que tá? É na lista de ingredientes, preste. De ingredientes. Achei. Achou? Água gaseificada. Água gaseificada é o que mais tem aí dentro. Açúcar. Açúcar é a segunda coisa que mais tem. O que a gente ia apostar, se a gente se não tivesse lido agora, qual é a ordem, onde que tá o açúcar na ordem das coisas, entendeu? Entendi, tá aqui, ó. Água gaseificada, açúcar, suco concentrado de uva. Concentrado. Daí tem suco concentrado de maçã, que é depois disso. Aí tem aromatizantes, reguladores de acidez, um monte de coisa. Então, tipo, tá na ordem. Cara, depois que você descobriu isso, agora você vai, com tudo que você for ver, você vai olhar os ingredientes e ver o que mais tem. É muito interessante, cara. É interessante mesmo. E ó, 6,5% de suco, mas não de uva. Tem mais suco de maçã. Que a maçã é o jeito deles poder dizer. Provavelmente é porque a maçã é o jeito deles poder dizer que isso aqui tem menos açúcar, talvez. Porque o suco da maçã tem bastante açúcar, né? E eu sei que também, cara, tipo, você pega um suco de pêssego no mercado, ele tem não sei quantos por cento de maçã. Eu não sei porquê, cara. Eu não sei se é ele tem eu acho que é por causa do açúcar. Eu acho. Vamos falar sobre vacina. Eu acho que, na verdade, a humanidade já sabe tudo sobre vacina. Tem que vacinar e acabou. Sim, mas eu tô falando sobre o direito de obrigar ou não você se vacinar. Há pouco tempo atrás, eu pensava que as pessoas tinham que ter direito de escolher se vão se vacinar ou não. Só que eu acho que eu tinha ingenuidade, ou então burrice, de achar que as pessoas realmente têm essa condição de decidir o que elas querem pra elas mesmas. Aí a gente volta no que a gente tava tendo antes, lá de que a minha opinião é muito melhor que a sua, por isso eu prefiro que os meus genes evoluem, não os seus. Sim. E levar minhas ideias pra frente. Se tu vai falar de vacina, eu quero obrigar as outras pessoas a tomar vacina, porque eu acho que isso vai ser melhor pra todo mundo, porque eu vou poder ir no mercado, não vou precisar estar usando uma máscara, porque a gente vai conseguir curar uma pandemia, fazer a pandemia acabar e seguir a vida normalmente. Mas também pode ser que o meu vizinho ache que vacina vai matar todo mundo e queira ter o direito individual dele de pensar desse jeito. E meu ponto o meu ponto obrigatoriamente tem que partir do princípio de que eu tô certo e os outros não estão. Que é o quê? A galera acredita em signo. Eu acho que isso é polêmico. Isso é polêmico. É mais polêmico que vacina. Muito mais. Muito mais polêmico que vacina. Não devia ser óbvio. Só que eu acho que as pessoas acham que é um bagulho tão fútil que elas nem se preocupam. Tipo, eu acho que as pessoas não se preocupam com o fato das pessoas acreditarem em signo, de tão inútil que é isso, de fútil e rasteiro, que as pessoas nem sequer se dão... As pessoas inteligentes, os intelectuais nem sequer se dão ao trabalho de dizer que isso está errado. Não vou dar argumentos para dizer que isso não está errado, porque não precisa. A única coisa que você pode usar de argumento e que está errado é a lua interfere nas marés. Só que, cara, olha o tamanho da fucking lua no céu. É gigante comparado com uma coisa que tá muito mais longe, tipo, sei lá, Saturno tá muito mais longe do que a Lua. Claro, é grande, mas ainda assim tá muito mais longe. E a Lua tá dentro da nossa atmosfera, praticamente. Ela tá muito perto da gente. Uma vez ela era muito mais perto ainda, inclusive. A Lua no céu era, tipo, muito gigante na época dos dinossauros, por exemplo. Ela era muito gigante, ela tá cada vez se afastando mais. Ela consegue ter uma interferência que vai conseguir realmente mexer alguns centímetros, alguns metros, talvez, ao nível do mar. Que olha o tamanho do mar comparado com a gente, vai ser uma mudança realmente significativa. Agora partir disso pra sei lá o que a gente, cara, a gente não sabe quase nada sobre como é que a nossa cabeça funciona, nossos pensamentos funcionam. A gente não sabe muito sobre isso. Partir disso, desse ponto que a gente não conseguiu entender ainda, pra uma pessoa tá estudando isso e fazendo um mapa da posição que tava os astros no céu pra decidir se tua vida vai ser X ou Y, não faz sentido. Não precisa estar falando isso. Sim, não, e você tira o livre-arbítrio das pessoas, né? Também? Uma ideia dessa. O cara nasceu no mesmo dia que você, na mesma hora que você. Eu não gostei daquele cara, então eu não gosto de você. Ou então... Eu já conheci pessoas que nasceram no mesmo dia que eu e que são completamente diferentes. Gêmeos. Gêmeos são exemplos disso, cara. Cara, os caras nasceram, velho, com 30 segundos de diferença um do outro e são pessoas completamente diferentes. Não faz o mínimo sentido. Mas enfim. E ainda, sei lá, tipo... São crenças, cara. Crenças não precisam ter... Desde que não envolvam direitos. Só que quando você fala... Obviamente. Só que quando você fala de uma crença...
Eu respeito muito mais a opinião. Não tô falando da pessoa, tô falando da opinião. Respeito muito mais a opinião de uma pessoa que é católica, que é umbandista, sei lá, qualquer religião, do que a opinião da pessoa que acredita em signo. Eu acho que só acredita. Ela acredita e tem argumentos para tentar te convencer de que ela está certa. Se a pessoa acredita em signo e guarda isso para ela, isso é um problema dela. Claro. É a crença dela, ela vai lá e fala... Aí é igual religião. Exato, é igual religião. Não posso fazer nada quanto a isso. Claro. Só que a pessoa tem que ser o seguinte, eu acredito em Deus. Por quê? Porque eu acredito em Deus. Exato. É ser parte desse princípio. Olha, eu acredito, eu li a Bíblia e eu acho que aquilo faz sentido e aquilo mudou minha vida. Eu mudei meu modo de ver o universo. Sim. Larguei as drogas por causa disso. Cara, minha família desde sempre acredita nisso. Já tive uma experiência com um milagre. Mudou minha vida. Sim. Pode acreditar, fica à vontade. Agora, quando você fala de signo, os argumentos são facilmente refutáveis. Sim. Se você gosta de signo e gosta de ciência, você tá errado. Eu acho isso meio extremista, cara. É extremista, mas é correto. Porque mas de repente é uma crença. Não, exatamente. Só que, cara, não dá pra refutar Deus. Não dá pra refutar Deus. Não dá. Porque é um argumento absoluto. É um argumento absoluto. Cara, por si só. Eu acho que a criação do universo foi o Big Bang. Deus criou o Big Bang. Você quebra qualquer argumento com esse argumento. Se o teu argumento for esse, top. Agora, o argumento do signo não é esse. Sim. O argumento do signo, cara, você pode facilmente quebrar. Cara, olha só. Qual é o argumento da maior parte das pessoas que acreditam em signo? Eu sou totalmente escorpião. Nossa, escorpião é eu, exatamente eu. Eu sou escorpião, eu sou exatamente assim. Cara, vamos lá. Primeiro, você já tá partindo do viés. Você acredita em signo, você quer acreditar em signo. Tudo que acontecer, você vai levar mais a sério isso que aconteceu. É verdade. Esse é o teu primeiro viés. Depois, vai acontecer um monte de coisa no teu dia que uma pessoa de signo normalmente não vai fazer, de signo de escorpião não vai fazer. Só que aquela coisa que aconteceu, você vai levar muito mais a sério. Você vai lembrar muito mais. Exato. Mesma coisa é o seguinte, você passou por um monte de gente na rua, você não reconheceu ninguém. Mas se um dia você conhecer uma daquelas pessoas e aquelas pessoas passaram à frente de você, você vai reconhecer ela na hora. Por quê? Porque você tá com viés, você tem ali uma tendência de perceber mais. Então, se você quer perceber, você vai perceber muito mais. Com certeza. Só que tua cabeça vai ter a sensação que não é. Depois, mesmo que dê muito certo, todas as características de escorpião funcionam pra você, isso é uma evidência anedótica. Tá partindo do princípio de uma pessoa só. Mas minhas amigas falaram que também são. Cara, qual é a chance de uma amiga tua pegar e dizer pra você assim, nossa, meu signo é esse, mas eu não combino com isso. Ninguém fala isso. A pessoa que não combina simplesmente ela ignora. Não perde o tempo dela. Então você tá partindo de uma opinião que é totalmente anedótica. É um argumento anedótico totalmente. Então a ciência refuta signos facilmente, com os olhos fechados. Por isso que me dá tanta raiva do que as pessoas continuam pensando desse jeito. Então assim, eu não tô falando que pessoas que... Não vou falar agora que pessoas que acreditam em signo são anti-vacina. Não são, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que se a pessoa... Como é que eu vou confiar a uma sociedade que acredita em signo o direito de escolher se vai se vacinar ou não? Ai, cara. Mas de repente, o cara que acredita em signo, ele não tá pensando sobre um viés científico. Sim, tudo bem. Ele simplesmente quer acreditar. Sim. Ele quer acreditar da mesma forma que acredita em várias coisas e faz bem. Faz bem pro cara ou pra mulher, ou enfim. Mas eu entendo o seu ponto. E o que eu penso a respeito disso é que você tá errado, seu otário. Não. Com relação à vacina, é exatamente isso que eu acho. Eu tenho algumas coisinhas pra complementar e ver se você concorda comigo ou não. Eu acho que eu tenho o direito de escolher se eu quero ser vacinado ou não. Sim. O cara vai enfiar uma agulha no meu braço, não no A, B, C ou D. Ele vai injetar coisa dentro de mim. Agora, se a coletividade como um todo quer se proteger de um vírus e para isso é necessário que todos estejam vacinados e que se alguém não estiver vacinado e entrar em contato com os demais pode vir a trazer uma mutação desse vírus e colocar todo mundo em risco, aí eu penso o seguinte, a sociedade como um todo, a maioria, vai definir, e isso por meio de seus representantes do Congresso Nacional, vai definir que para entrar em local que tem mais pessoas, você precisa estar imunizado sim. E aí eu decidi, eu não quero me imunizar, sem problema, então você não pode entrar aqui. E é isso, por quê? Porque a maioria decidiu e tá acabado. Sabe? E lógico, a maioria decidiu por quê? Porque existem evidências científicas que demonstram que você precisa sim injetar o imunizante para que você
crie anticorpos contra isso e consiga se defender. Então, essa é a minha opinião. Não quer se vacinar? Não tem problema. Mas se a sociedade como um todo definir que você não pode fazer A, B, C, D e E porque coloca os outros em risco, você não pode chegar e dizer minha liberdade individual. Negativo. A tua liberdade termina a partir do momento que começa o direito do outro. De não ser infectado, por exemplo, por alguém que, porque não quer se vacinar, pode ser um vetor de contaminação para todos os demais. E você não precisa ir para um lado estatista. Claro, o lado estatista é mais óbvio, mas não precisa ir para esse lado. Cara, se você tiver um grupo de um clube do livro, e o clube do livro tá com medo do coronavírus, você pode criar um grupo que, olha, galera do grupo, a maioria aqui quer fazer o grupo do livro, só que a gente quer estar vacinado. Então, mesmo que você, Joãozinho, que não quer se vacinar, cara, infelizmente você não vai poder fazer parte do nosso grupo. É isso, cara. Diferente da questão discriminatória. Por exemplo, o grupo do livro quer ser assim, a maioria não quer uma pessoa, por exemplo, de uma origem étnica diferente. Daí é outra história. Tipo, você é de uma origem, por exemplo, você é preto ou você é árabe, você não pode fazer parte do nosso grupo, daí você está agindo de maneira discriminatória e sujeito, inclusive, a um crime de racismo. Que a maioria decidiu que você não pode discriminar a pessoa, rotular a pessoa e dizer que a pessoa é A, B, C ou D por conta da origem étnica dela ou da cor da pele. Mas isso é muito diferente. Por quê? Porque você não está falando que o cara não pode participar porque ele é contra a vacina. Você está falando que ele não pode participar porque ele não se vacinou e pode ser um vetor de contágio. Sim. E hoje eu percebo que as pessoas estão misturando os conceitos. Isso é discriminação. Que discriminação, cara? Não é discriminação, velho. Sabe? Eu tô discriminando as pessoas com que acreditam em signo. Vai ter daqui a um tempo, quando começarem a levar isso a sério, quando as pessoas pararem de trabalhar em trabalho repetitivo, as pessoas vão levar mais a sério a discussão do signo. E elas não vão mais poder acreditar em signo. Eu estou aqui esperando por esse dia. Ai, Pedro e seus signos. Mas, cara, qual que é teu Pedro? Qual que é teu... É Escorpião. Não faço ideia do que isso significa, mas é Escorpião. No caso faz todo sentido, né, cara? Essa pessoa que não acredita em signo realmente tem que ser de Escorpião. Mas você tem bem cara de Escorpião. Eu não sei o que Escorpião faz. Mas Escorpião, né, é meio perigoso, realmente. Você não vai perguntar o meu signo? Qual que é o teu signo? Não, tem cara, é isso, cara. Essa é a prova cabal de que eu tô pouco me fudendo pro signo. Eu não quero saber qual é o teu. Não me fale. Não me fala. Por favor, não me fala. Eu prefiro ficar sem saber. Dinossauro. Cara, inclusive tem isso. Tipo, cara, um bagulho muito lógico que se você tá aqui ainda e você acredita em signo, muito obrigado. Desculpa se eu te ofendi, tá bom? Eu não queria discriminar você. É que eu tenho realmente muita raiva. Mas, a parada é, agora eu vou te quebrar teu argumento total, tá? Se você ainda tá aqui e tá achando que você tá certo, vai embora. Mentira. Cara, como é que foi criado? Mano, não vou nem falar como é que foi criado. Você vai pra Europa agora e você vai perceber que os signos podem ser diferentes. Você vai numa comunidade indígena, os signos são diferentes. A escolha, cara, o que é um signo? O que é o símbolo? Não vou falar o símbolo. Tipo, você pode dizer que o escorpião, na verdade, é um caranguejo, ao invés de um escorpião. Não, isso aqui é um caranguejo. Isso aqui é um escorpião. Só que lá na comunidade indígena, não sei o que, eles falam que aquilo lá é um morcego, porque tem mais morcego lá na região que eles moram. Aí você pode dizer, não, mas não vai mudar o signo. O que interessa é que a pessoa nasceu quando a lua tava nesse sentido aqui. Daí não interessa, é só outra forma. Só que não é assim que funciona. O céu é um monte de estrela, um monte de planeta, um monte de coisa. Você viu uma forma. Só que eu posso ver uma forma que aqui é uma coisa e aqui é outra, como eu posso fazer uma forma aqui no meio. Então, por exemplo, você pode ir uma comunidade indígena em que lá tem bastante taquara. E eles fizeram o signo da taquara. Porque, nossa, parece um monte de taquara. Pronto. Eles dizem assim, esse é o signo taquara. Se você nasceu aqui em cima, quer dizer alguma coisa. Se você muda, por exemplo, os signos que a gente vê, se você olhar pro céu e tentar reconhecer Órion, você vai ver que tá ao contrário. Tentar reconhecer Escorpião, tá ao contrário. Por quê? Porque os nossos signos não são do hemisfério norte. E a gente segue os mesmos do hemisfério norte, tendo aqui no sul. A gente é copião. Tá tudo ao contrário. Tá tudo ao contrário. Então, quais signos a gente deveria ter na América do Sul? Nenhum. Ou no hemisfério sul? Nenhum, velho, porque não faz sentido. É só, Sabe qual signo que eu acho que a gente tem que ter? Onça pintada. Onça pintada. Não, a gente tem que. Tipo assim, se fosse um bagulho interessante, a gente precisa de nome pras coisas. Eu preciso saber que o nome disso aqui é cenoura
Ah, não é copo, esqueci. A gente precisa saber que o nome disso aqui é copo pra gente poder se comunicar. E pra eu poder ver uma estrela e saber que não é a mesma estrela que você, sabe que é ou que não é a mesma estrela que você tá vendo, a gente precisa de um nome. E pra gente se localizar, por exemplo, uma navegação, que a gente vai fazer uma navegação, seja de avião, avião tem aqueles negócios que vocês já devem ter visto em avião, que tem tipo uma janelinha em cima, que lá é pra você ver, avião antigo, né? Hoje em dia não tem mais. É pra você ver o céu e poder fazer navegação estelar. Você consegue você consegue se viajar de avião, em que celestial que chama, na verdade, navegação celestial. Você consegue olhar os astros e ir pra uma direção. Cara, que massa, velho. Tipo, você vai se querer fazer uma navegação, você tá no meio da mata, tá perdido, você quer saber onde é o norte ou o sul. Se você souber o céu, conhecer os nomes dos astros ou das constelações, é muito mais fácil. Você vê assim, isso aqui parece um escorpião. Ah, é pra cá. Hoje a gente não vê muito o céu, porque como a gente tá sempre dentro da cidade, a cidade tem muita poluição luminosa. Então a gente não vê tão bem o céu. Mas se você tá numa floresta, claro, que não esteja tão fechada, tipo uma amazônica, sei lá, ou então num deserto, você vai poder ver muito mais o céu. Então, para você se locomover, para você não garantir que você não tá andando em círculos num lugar, numa selva, se você souber olhar o céu, é muito melhor. Só que você vai olhar o céu como? Você tem que ter uma forma para você um ponto de referência. Um ponto de referência. E esse ponto de referência é totalmente cultural. Nossa, aqui na nossa cultura a gente Cruzeiro tem bastante... do Sul e Três Marias. Cruzeiro do Sul e Três Marias. É totalmente cultural. Tipo, aqui a gente viu isso e a gente pensa isso. Então, isso é cultural. Daí disso... Volta o momento revolta. Disso você forma uma religião de signo que vai definir como você vai viver a tua vida. E que vai dizer, você vai contratar uma pessoa ou não contratar uma pessoa com base no signo dela. Você vai se casar com uma pessoa com base no signo dela. O signo que, inclusive, eu não sei falar muito sobre isso, mas tem 13 signos na verdade. Tipo, se você pegar as formas do céu, essas constelações e ver, na verdade tem 13 constelações. Só que a gente ignorou uma, eu nem sei qual que é. A gente ignora uma delas. Por quê? Porque tem que fechar com 12 meses. São sim, 13. Claro. Você tira uma pra fechar com 12 meses. Quer dizer que tem uma no céu que não existe. Que não tá ali e tal, mas pode ser que eu tenha caído nela. Pode ser. Dinossauro. É uma bosta isso, não faz o mínimo sentido. Dinossauro, não, pode ser, se você olhar pro céu, tipo, ao mesmo tempo que você olha pra uma nuvem e vê que parece o Pato Donald, sim, você pode olhar pra nuvem e ver um dinossauro, pode ver qualquer coisa. E cara, uma coisa que realmente é complicada disso é você tirar o livre-arbítrio do ser humano. Isso também caminha próximo àquela questão relativa ao destino. De que, tipo, eu não acredito nem desacredito em destino, eu não sei. Sabe, ninguém tem como saber se existe algum destino previamente traçado a você, uma missão que você tem que cumprir com base no espiritismo, sei lá, não tem como saber. Isso não dá. Mas o que me incomoda na ideia de destino é você tirar o livre-arbítrio da pessoa com relação à própria vida. Porque a partir do momento que você tem um destino certo, qual é o meu livre-arbítrio? Qual é o peso das escolhas que eu faço? Então, se eu não tenho livre-arbítrio, se eu não posso escolher entre A e B, eu não posso ser punido pelas escolhas que eu faço porque elas estão previamente decididas. Não por mim, mas por um ser superior. Então, eu não posso ser punido. Eu não posso ser punido pelos meus pais, eu não posso ser punido pelo Estado, eu não posso ser punido por nada. Por quê? Porque esse é o meu destino escolhido por Deus ou por algo. Então, cara, essa ideia de destino também é... Tipo assim, por exemplo, a galera vem dizer que, falando um pouco sobre religião. Se você não acreditar em Deus, você vai pro inferno. A minha teoria sobre isso é o seguinte: será que eu não sou um enviado de Deus que vai chegar agora nessa conversa aqui com o senhor Matias Neto e eu vou desafiar ele pra dizer se ele acredita ou não em Deus, pra aí Deus decidir se ele é uma boa pessoa ou não pra ir pro inferno ou pro céu? Eu sou enviado de Deus, cara. Então, tipo, eu tô cumprindo a missão de Deus na Terra. Como é que eu não vou pro céu? Tipo, não faz sentido. Ainda que você não acredite. A partir do momento que você quebra o livre-arbítrio, você tá errado. Claro. Tem uma parada muito massa, velho. Se isso aqui fosse um podcast de coach, seria muito interessante. Que é um negócio que é o seguinte: tem uma história muito louca lá de um cara que foi... uma história provavelmente inventada. Que o cara foi contratar... O cara tinha que contratar a galera. Era um cara que ia do RH lá. E aí, tipo, tinha uma pilha na mesa dele de currículo. E aí ele pegou, tipo, uma parte desse currículo e jogou no lixo. Daí ficaram assim, como assim? Por que você jogou esses currículos no lixo? Sim. Aí ele falou assim, porque eu não gosto de azarado. Por quê? O cara deu azar, deu o currículo deles e pro lixo. Então eu não quero azarado na minha empresa.
E aí jogou os currículos no lixo. Porque se o cara é azarado, eu não quero ele, velho. Tipo, você caiu na pilha do azar. É isso. Tirou a pilha e jogou no lixo. Azarado eu não quero na minha empresa. Crença, cara, é tanto, da mesma forma que é o ópio do povo, que é aquilo que te acalenta a alma com relação às dúvidas existenciais. Exatamente. É fundamental para a existência humana. Claro. Religião é fundamental. Fundamental. Sem dúvida, sem dúvida. E eu tenho minha religiosidade, não vou dizer religião, porque eu não tenho uma religião em específico que eu siga, mas a minha religiosidade eu tenho, minhas crenças próprias, etc., sem dúvida, e acalentam e muito as minhas dúvidas existenciais, as minhas questões e etc. Aquela coisa que a gente tava falando antes, né? Pra você poder ir caçar, se você precisa do todo o teu tempo e da tua energia, do teu dia, pra colher milho, pra descascar milho, pra, sei lá, qualquer trabalho manual e repetitivo que a gente já tá falando desde o início do podcast, você não pode perder teu tempo pensando em, sei lá, por que eu tô na Terra, se eu tenho que fazer o bem pro próximo. Não, velho. Você precisa que cheguem pra você e diga, se você fizer o mal, você vai pro inferno. Esse argumento derruba qualquer tempo que você possa estar perdendo pensando nisso e simplesmente se torna uma questão de óbvio. Tipo, é óbvio, eu não posso fazer o mal porque eu senão vou pro inferno. Cara, mas isso me deixa várias dúvidas, Pedro. Várias. Porque a religião nunca impediu ninguém de fazer uma maldade. Nunca. E é o que eu acho mais curioso é que você vê pessoas ruins. Cara, a máfia italiana, por exemplo, na época, principalmente a Cosa Nostra, né? Hoje a Camorra, não sei como é que tá, nem Andrágueta, mas Cosa Nostra... O cara sabe o nome das gangues, das máfias. Apenas para fazer um adendo aí, um parênteses, eu estudei um tempo fora, na Itália em específico, e uma das matérias que eu tinha lá era Mafie, que é máfias em italiano, e antimáfia. Ou máfia e antimáfia. E ali a gente estudou todo o movimento mafioso na Itália, inicialmente na Sicília, depois passou para Calábria e depois, na verdade, Sicília, Itália inteira, aí com 2 juízes, que eram Borsellino e Falcone, eles conseguiram reduzir muito a Cosa Nostra, que era a máfia siciliana que se espalhou. E aí a remanescência da máfia siciliana da Cosa Nostra foi para Calábria e criou 2 máfias. A Camorra, ou Camorra, e a Andrágueta. Camorra é a máfia campesina, que eles chamam, que é a máfia do interior. E a Andrágueta hoje é a organização criminosa que coordena o tráfico de cocaína na Europa. O pessoal da Cosa Nostra, eles além de fazerem os pactos de sangue, etc., eles eram religiosos. E porra, cara, é isso que eu não entendo. Como que você acredita? O cara consegue acreditar que se ele fizer algo de ruim ele vai pro inferno e ao mesmo tempo ele faz, dane-se, vai pra igreja e pede redenção. E a própria igreja acha isso ok. Ela diz que uma pessoa que foi beatificada comete um pecado a cada 7 minutos. Tem umas paradas assim, muito loucas. Quem manja aí deve estar dizendo que eu tô errado, que não é exatamente isso. Mas enfim, tem uma parada assim. Uma pessoa que foi beatificada comete um monte de pecado. Isso é pra quê? Porque, cara, se você realmente disser, olha, quem faz coisa errada vai pro inferno. A tendência do ser humano é fazer coisa errada. A gente mente muito. O ser humano mente muito. Se você partir desse princípio e você for categórico no que você tá falando, tua religião vai acabar. Porque todo mundo vai dizer, cara, eu vou pro inferno mesmo? Dane-se. Então ela tem que ser... Ela tem que aceitar, ela tem que ser ok com esse tipo de coisa. E te dá o perdão. Se ela não der o perdão, você vai sair. E será que a igreja, então, além de conivente, não é talvez responsável por meio da confissão pelas atrocidades que são cometidas por pessoas que são devotas da igreja, ou seja catolicismo, seja qualquer igreja que seja? Porque, cara, se não houvesse o mecanismo da confissão e da redenção... Será que não seria Velho Oeste e pronto? Não, eu acho que não. Eu acho que talvez as pessoas falem assim, eu não posso fazer isso porque Deus não permite e eu não tenho desculpa. Mas a partir do momento que você vai no confessionário e o padre fala, reze 200.000 Ave Marias, o cara rezou e ele vai pro céu. Deus perdoou. Sabe? Não, a igreja, a partir do momento, tipo assim, pensando de maneira moral e de maneira simples, sim, mas a religião nesse momento, ela não vai, primeiro que ela não vai estar cumprindo o papel dela, que é fazer as pessoas se preocuparem mesmo com esse tipo de coisa, né? Tipo... Mas sabe qual que eu acho que é o papel da religião, efetivamente? Inicial, controle social. Não, isso é perfeito. E aí o padre decide quem ele perdoa ou não perdoa. Pensa na Inquisição. Na época da Inquisição, Portugal, Espanha, aquela coisa, morte aos ateus e hereges e não sei o quê. Cara, o juiz canônico, que era o juiz
investido no poder de juiz pela Igreja Católica, decidia quem era liberado, decidia quem deveria, porque só havia a única forma de você condenar era por meio da confissão. Decidia quem seria submetido ao processo de confissão, pautado em tortura, e decidia quem seria queimado, vivo. Então, cara, olha o poder que a religião não tinha naquela época, velho. E aí, a religião são homens, e homens se corrompem. E parte daquele princípio que dá certo e pronto, né? Se tu olha, por exemplo, essa parada ali de que a religião vê assim, quem faz isso vai pro inferno, quem faz coisa errada vai pro inferno, quem faz coisa boa vai pro céu. Parece que é um negócio que, nossa, mas vai ter pessoas que não vão se dar bem com isso, vai ter pessoas que sempre vai ter, quando você fala de sociedade, sempre vai ter uma minoria. Eu não tô falando de minoria social, sei lá, uma minoria de pessoas que vai ser diferente. Tipo, quem gosta de... A maior parte da população gosta de morango. Cara, morango é bom pra caramba. Sempre vai ter um pouco de pessoas que não gostam de morango. Claro. E quando você fala de um tempo mais atrás, tipo de anos atrás, não tem por que você criar bastante leis que vão atuar também para aquela pessoa que não gosta de morango. Ou, por exemplo, televisão. A televisão tem que chegar em todo mundo. Por que você vai criar um programa só para pessoas que gostam de morango? Você tem que criar um programa para todo mundo. Agora, com a internet, como ele consegue chegar em mais pessoas, você pode também dar entretenimento para as pessoas que não gostam de morango. E então, tipo assim, quando você está jogando isso pra parada da religião, quando você cria uma religião e você pensa assim, não é para todo mundo que vai dar certo essa parada de que vai pro inferno quem fizer coisa errada, vai pro céu quem fizer coisa certa. Não é pra todo mundo isso. Mas, quando você fala de religião, você fala de um mecanismo que tem que funcionar em massa. Tem que funcionar pra muita gente. Então tem que ser um negócio simples. Mesmo que em uma sociedade de, sei lá, uma comunidadezinha, uma cidade pequena, que tem 2.000 pessoas, pode ser que tenha algumas pessoas que vão se dar mal nas regras. Tipo, por que ao invés de você ter uma democracia, que nem a gente tava falando ali, que vai ser um sistema super bem feito, por que a gente não faz um sistema de... Se fizer isso, vai pro inferno, se fizer isso, vai pro céu? Por que não pode ser assim? Sim. Para uma massa gigante, funciona perfeitamente. Só que se você tem condições de fazer para isso mais pessoas, você tem que ser mais específico, tem que ser mais conivente, tem que ser mais... Claro. Tem que ter mais diversidade nas suas regras para você poder atingir todo mundo. Mas a religião, pensando em... Até o tempo era assim, tipo... 100 anos atrás, quer dizer, sei lá, 200 anos atrás, você não ia nem ficar sabendo de uma pessoa que não gostou da Igreja Católica. Sei lá, a pessoa não gostou, a pessoa é um ateu, que não acredita em Deus. Não pode, cara. Você é excluído. Sim, a pessoa nem vai falar isso. Só que mesmo que tenha uma pessoa a cada 100 mil pessoas, digamos que é isso, não é bem mais que isso, mas enfim, se for uma pessoa a cada 100 mil pessoas, essa pessoa não vai ter voz, ela vai ser uma pessoa lá naquela comunidade. Pode ser que todo mundo odeie aquele cara naquela comunidade. Pro todo, aquele cara que não acredita em Deus, 100 pessoas ao redor dele vão ficar revoltadas com ele. Claro. Só que ele é só 100 pessoas de 100 mil pessoas. É muito diferente isso. Então, sim, a não ser com a internet, aquele cara que não acredita em Deus pode criar um canal no YouTube e começar a falar sobre isso. Sim, mas ainda assim essas 100 pessoas representam a comunidade dele. E ele ser excluído pela comunidade é um troço que não é admissível. Totalmente. Hoje em dia, mas antigamente, pensando como um todo, tipo, se eu sou um mestre supremo, mas humano, não uma entidade superior, mas o Papa, vamos fingir que realmente não é isso, mas assim, vamos fingir que realmente os católicos são... Os católicos, a Igreja Católica, a Igreja Apostólica Romana, ela é simplesmente um mecanismo de coerção social que quer fazer que as pessoas andem na linha. Se for isso realmente, e o Papa é o cara que, meu Deus, eu tô legislando tudo, tô escolhendo como é que vão ser as pessoas, para ele, o ponto de vista dele pode ser, e faz total sentido, que seja que, olha, tem aquele cara lá que foi morto porque é ateu, porque pensou fora da caixa. Mas no todo, minha ideia tá funcionando muito bem. No todo, eu tô reduzindo o nível de pessoas que estão se matando. E pode dizer que seja verdade, tá reduzindo realmente o nível de criminalidade. A igreja foi fundamental no processo de criação da sociedade, né? Mas tem gente que tá se ferrando. Agora, conforme o tempo a gente vai perdendo essa necessidade de prestar mais atenção em trabalho físico, trabalho repetitivo, que a gente tá falando desde o podcast, você tem mais a oportunidade de talvez, se for isso, ninguém precisa concordar comigo. Não é uma verdade absoluta. Não é? Mas se for isso realmente, a gente pode começar a pensar fora da caixa e excluir a religião, começando a pensar que, olha, a gente tem condições hoje em dia de pensar mais no que é certo realmente. A gente não se matar porque a gente quer evoluir. A gente sabe que
Se eu tiver que plantar e fabricar tudo que eu vou querer usar, eu não vou conseguir evoluir. Se eu tiver que produzir minha calça, produzir minha bebida, produzir meu salame, produzir meu vinho, eu tô ferrado. Você não vou evoluir. Nada certo e não consegue produzir tudo. É claro, até você explicar isso pra uma pessoa é muito difícil. É bem fácil dizer pra ela, olha, se você não for uma pessoa boa que vai produzir salame, vai dar pros teus amiguinhos, você não vai pro inferno. Você pode falar isso. É muito mais fácil do que você explicar pra ela, que é muito melhor, porque a gente precisa viver em sociedade. Para aprender menos tempo com trabalho manual, a gente tem essa condição de pensar mais desse jeito e se livrar um pouquinho mais da religião. É claro, a galera considera isso um negócio absoluto, verdadeiro, que, nossa, Deus existe e pronto. Então pode ser que daqui a um ano... Claro. Alguns meses eu mudo de opinião, eu fico, não, Deus existe e pronto. Eu não sou ateu de verdade. Não. Eu não sou tipo, nossa, Deus não existe. Cara, nunca vou chegar e vou dizer Deus não existe. Mas eu não vejo pra mim sentido nisso. Não consigo ir na igreja e rezar num negócio que não faz sentido na minha cabeça. E eu tenho aquela desculpa lá de que eu sou enviado de Deus pra questionar a cabeça dos outros. E aí eu vou pro céu. Vocês que se virem aí, porque meu destino já tá definido, tá? Eu vou pro céu de qualquer jeito. Eu acabei de quebrar a Matrix. Quebrar a Matrix. Ai, cara. Eu acho que as pessoas têm a necessidade de responder essas perguntas existenciais que não têm resposta. E a religião ajuda nisso. Ao mesmo tempo em que a religião, cara, aquilo que você falou dos grupos dissidentes que pensavam diferente e tal. Cara, esses grupos dissidentes, eles não eram simplesmente excluídos da sociedade. Eles eram excluídos e exterminados. Cara, era assim que funcionava a Inquisição, era baseado nisso que eram feitos os pogroms contra os judeus dentro da Europa. Antes, lógico, eu tô falando na Idade Média, né? Eu acho que a Igreja Católica, ela tinha um projeto de poder. Que era dominar. Não é à toa que havia cruzadas, o Papa, cara, ele era guerreiro. O Papa vestia armadura e ia pra guerra para dominar território. Então, a Igreja Católica, ela de fato tinha um projeto de poder, de domínio. Afinal de contas, e não era uma questão de você aceita a crença. Era uma imposição. Eu impus. Você não aceitou, você vai pra fogueira. Hoje já, logicamente, é muito diferente. A gente não tem a Igreja Católica que tenta dominar a Europa como um todo. A gente tem os povos se autodeterminando por meio de seus próprios governos e etc. E as igrejas, logicamente, tentando entrar para tentar cativar e tal. E entrando por meio dessas necessidades que as pessoas têm de responder algumas questões e tal, e não sei o quê. E aqui no Brasil também, agora entrando no parlamento, né? Mas também isso é uma outra questão, e não é a Igreja Católica. São outras igrejas, mas eu acho que a questão da religião é uma questão extremamente complexa, e aquilo que eu queria falar, ao mesmo tempo que a crença, ela é o ópio, porque ela faz com que é a mesma coisa que uma droga. Por que o cara usa droga? Por que o cara bebe? Por que o cara, enfim, faz essas coisas? Porque ele quer fugir da realidade que o atormenta. Ele vive uma realidade que vem daqui que o torna extremamente infeliz. Seja por perguntas que não tem resposta, seja por questões que envolvem a vida dele, que não tem solução, e ele busca a resposta no vinho, na cachaça, na cocaína, na maconha, etc. E não por outro motivo. Foi dito que a religião é o ópio do povo. Por quê? Porque dava resposta e soluções a problemas que não tinham. E é por isso que as pessoas buscam isso. Isso não é um problema, necessariamente. Não seria um problema se essa solução não se transformasse num fanatismo. Uma necessidade de impor ao outro. Se você não acredita, isso demonstra que existe uma fraqueza na minha fé. Você precisa acreditar também. Por que você não acredita? Estilo Estado Islâmico da vida, sabe? Então, cara, a religião é uma coisa muito complicada. Sempre foi, né? Sim. Sempre foi origem de muitos conflitos armados, violentos, mortes, enfim. Ao mesmo tempo que também foi a origem de alento para muitas pessoas, né? Então, cara... Talvez a religião, na verdade, ela pode ser... Por exemplo, ansiedade. Cara, se você tá com ansiedade e você é religioso, você tá feito. Tipo, é bem mais fácil você se curar de uma ansiedade. Tipo, cara... certeza. Não, olha... Tudo bem que a gente precisa... Cara, vamos sair da ansiedade de hoje em dia e ir pra ansiedade de antigamente. Eu não tô conseguindo achar comida, não tô conseguindo dar conta de manter os suprimentos que eu preciso pra minha família continuar viva. Mas Deus vai me ajudar. E Deus está fazendo você passar por isso
Porque você vai evoluir e vai encontrar o ouro que tua família precisa. Sim. E você enxerga aquele período de provação como uma coisa boa. Deus também. E esse ataque que você tá por exemplo, às vezes esse ataque para de ser só na tua cabeça e você começa a passar isso por maneira fisiológica. Tô com o batimento acelerado, tô visão turva, vou rezar. Rezar é um bagulho, quase uma meditação. Isso te acalma. É perfeito, cara. É perfeito pra uma pessoa. E aí, pra aquela pessoa que não tem noção de ciência, ela vai transformar isso, ao invés de uma maneira lógica, prática, psicológica, que pode ser estudada de maneira lógica através da ciência, ela vai transformar isso em religião. E tá certo. Claro. Que é o quê? Não, é Deus. Deus me acalmou. Viu que eu tava ultrapassando meu limite, minha cruz estava muito pesada e me deu um copo d'água, me deu a mão, me tranquilizou. Cara, e a pessoa parte disso para outro pensamento. E assim, que nem eu falei ali, pode ser que eu esteja errado e daqui a 6 meses eu mude minha opinião, eu tô totalmente errado e eu acredito em Deus agora e pronto. Não que eu não acredite em Deus hoje, mas não acredito em Deus e pronto. Agora, acreditei em Deus, daqui a 6 meses pode ser que mude minha opinião. Ainda assim, tipo, muita gente que eu vejo, muita gente eu vejo que acredita em Deus, que tem essa crença, até cientista, gente que tem a noção de ciência e acredita em Deus. Beleza, só que tem muita gente ainda assim que acredita em Deus, quer dizer, mas que não tem essa noção de ciência, não tem essa noção de evidência anedótica. Tipo, a pessoa consegue acreditar em coisas uma fake news na internet que parece óbvio para quem tem um pouco de noção de ciência, um pouco de noção de método científico, para poder ter a noção de que aquilo tá certo ou não, mas tem gente que simplesmente não tem essa noção e não tem o que fazer. Mas aí vem o milagre, Pedro. Aí vem o milagre da fé. E o milagre, tipo, esses tempos atrás eu recebi um negócio de que a santa, lá não sei aonde, tava chorando. Tipo, o ambiente seco, não sei o que, saiu uma lágrima do olho da santa num dia que era especial. Como que você explica isso? É que nem um memezinho que eu tava vendo, que é... Se fala, eu te mandei. Que tipo... dos tiozão 50, tá ligado? Era um memezinho, tipo assim... Tá discutindo com a tua mãe, e aí ela usa a carta, como se fosse uma carta do Uno, escrito assim... Isso me cheira desrespeito. Você pode estar discutindo com a tua mãe, se dá um melhor argumento, se dá um argumento assim, muito foda. Caralho, quebrei teu argumento. Ela saca a carta do isso foi desrespeitoso. E ela ganhou o argumento. Isso foi muito desrespeitoso. É o super trufo. E então assim, você vai falar disso daí, por exemplo, assim, pra galera, tipo, se teve realmente um milagre, teve um bagulho muito absurdo. Primeiro, a galera não gosta de falar disso porque é um negócio que... como é que você vai tentar... Você tá questionando um milagre? Exato. Você é um vândalo? Como é que você vai questionar um milagre? Mas, cara... E isso aconteceu. Isso aconteceu. Mas pode ter sido isso. Não tinha isso. Isso aconteceu dessa forma aqui. Você não tem... Aquela coisa, tá na internet, é verdade. Cara, chegou aqui no meu celular. E foi a Cleusa que me mandou. A Cleusa não mente. Nunca... A Cleusa? Uma mulher tão certa? Como é que ela ia mandar um negócio desse pra mim? A galera não tem noção de fake news. Cara, fake news é um bagulho novo pra gente, tipo, do jeito tão rápido. Porque se você vê uma notícia na televisão, na Globo, não precisa ser Globo, a galera vai entrar com um preconceito. Tá certo? Record. Jovem Pan. Meu Deus. Veio uma notícia em qualquer lugar. Apareceu uma notícia na televisão, que ninguém sabe de onde que veio. Só apareceu a notícia. Pra ninguém não ter esse preconceito de emissora. E é mentira aquela notícia, é uma fake news. Cara, vai ficar um dia na tua casa, se você não sair de casa aquele dia e não conversar com ninguém, porque você tá doente, sei lá, qualquer motivo aleatório, você não vai conversar com ninguém. Sim. Até você sair de casa e se encontrar com alguém, e aí vocês conversarem e aquela notícia realmente ter um efeito, vai demorar muito tempo. Até aquilo realmente ter um efeito psicológico, tipo, nossa, candidato tal à eleição deu comida pra não sei quem estragada. Tipo, até essa notícia realmente cair na boca do povo e o cara realmente perder uma popularidade por causa disso, vai demorar muito tempo. Já hoje em dia, não. Aconteceu isso, já apareceu no Twitter e em 10 segundos o cara já tá cancelado no mundo inteiro. Então, tipo, não é que fake news é um negócio novo. É o poder dele que é muito mais volátil e muito mais líquido hoje em dia, né? É isso aí, Pedro. É muito mais líquido. E se as pessoas não têm noção disso. Ao mesmo tempo que as pessoas acreditam em signo, é totalmente lógico que elas vão acreditar nesse tipo de besteira na internet. Claro. Não, cara, e tem uma outra questão, velho.
as pessoas esquecem que todo mundo é ser humano. O ser humano erra. Quem que tá vendo a gente aqui que nunca errou na vida? E que não pensa, cara, eu não queria ter feito aquilo. A única vez que eu errei é quando eu pensei que eu estava errado. Não, e aí, cara, a diferença é que nós estamos no anonimato. Sim. Eu tô na minha casa, eu errei com a minha esposa, com a Fer, por exemplo, eu errei com não sei quem, não sei o que lá. Foi um erro interpessoal, porém limitado ao espaço em que a gente tava de duas pessoas. Sim. Agora, uma pessoa pública, uma pessoa que fala, que está constantemente sendo vigiada e fala uma besteira num determinado momento e etc. Cara, hoje em dia, que é diferente de 10 anos atrás, não estou falando de muito tempo. Diferente de 2 anos 2 anos atrás. Hoje em dia, esse mini fato de 60 segundos que nada representa na vida como um todo da pessoa... 60 ou menos. Ou menos, muito menos. Acaba fazendo com que tudo aquilo que o cara construiu ao longo da vida se perca. Então, e as pessoas são humanas, as pessoas cometem erros, mas esses erros pequenos que nada, na verdade, representam com relação a tudo que construíram, não podem ser o rótulo definitivo delas. Não podem, porque senão não vai sobrar ninguém. E, cara, isso é uma coisa que a gente precisa aprender a administrar. E a mídia joga muito com isso de acordo com os próprios interesses. Todas as mídias, seja a mídia de esquerda, seja a mídia de direita. Isso é muito quente isso. Muito. É muito bom pra você divulgar. E não tá errado. Ah. E ainda ali na parada do signo. Na parada do signo. Tipo assim, cara, a verdade é que eu tô totalmente errado quando eu venho aqui dizer que esse preconceito com galera com signo. É porque é aquela coisa. Isso não prova como você... Diga um nome aleatório de alguém, que eu queria achar um nome aleatório e não conseguiu me ver. Jackson. Você, Jackson. Você que acredita em signo. Não quer dizer que a culpa é sua e você tá errado. Sim, você tá errado. Mas não é isso que eu quero dizer. É a sociedade. Cara, a parada quando eu critico signo, não é... Eu não critico a pessoa. Às vezes eu critico a pessoa, mas não é justamente a pessoa. A parada é o todo. Cara, como é que a gente não acha loucura acreditar em signo? Se a sociedade tivesse mais noção de ciência... Cara, tem gente que acha que o ser humano a gente não devia gastar dinheiro indo pro espaço. Tem gente que acha isso. Assim, se as pessoas tivessem um pouco mais de noção de como é que funciona a ciência, como é que funciona... Pra quem não sabe, você pega e ir pro espaço. Teu celular, essa câmera que tá me filmando aqui principalmente, esse computador, esse microfone. O microfone é até um pouco mais antigo, mas a maior parte das coisas que a gente tem, como a gente... O microfone não conseguiu ter tanta evolução, né? Mas ainda assim ele tem bastante peça de foi construção devido ao espaço. Tudo que a gente tem passou pela construção devido à exploração do espaço. Ou pelo menos a tentativa da exploração. A câmera do teu celular, ela foi feita de maneira tão pequena para ela poder caber numa sonda no espaço, para ela poder caber num satélite. Porque assim, você precisa ter realmente uma câmera lá para você poder provar para quem acha que a Terra é plana, que a Terra não é plana, mas você precisa também para, sei lá, um sensor, você precisa tudo sensor no teu celular, cara, a quantidade de sensor, a quantidade de micro coisa que tem dentro do teu celular, todas as funções deles, a maioria das funções precisa de alguma coisa física dentro dele. Tipo, você tem o radar, o magnético, o giroscópio do teu celular, tudo dentro do teu celular. Vai ligar para alguém, tem que ter um chip, tem que ter um receptor, tem que ter um monte de coisa muito pequenininha para fazer cada função. E para foguete, cada peso que você leva, você aumenta um pouquinho o peso do foguete, você precisa levar mais combustível porque o foguete ficou mais pesado. Só que se você precisa levar mais combustível, aumenta o peso. Sim. Se você coloca mais combustível, você tem que levar mais combustível para poder levar o combustível que você colocou a mais. Então, tudo é muito exponencial no foguete. Então, o peso é muito importante. Então, para você poder colocar a tua câmera para você poder ter uma câmera do celular, precisou a gente ir explorar o espaço para daí a gente descobrir essa tecnologia. Isso de maneira assim, é um argumento que pode ser um pouco refutado pensando assim, mas você podia ter tido essa evolução e não ir para o espaço, não gastar dinheiro para o espaço. Sim, mas havia uma corrida. Havia uma corrida, isso foi bom, isso acelerou a nossa ir para o espaço. Mas você pode usar outros argumentos para defender o espaço. Você pode usar o argumento de que a gente vai lá, em gravidade zero, a gente consegue eliminar algumas outras forças que vão estragar alguns experimentos científicos, e você consegue fazer experimentos muito melhores lá em cima. Você tem a radiação, você pode usar a radiação do espaço, e a falta de gravidade principalmente, né? Não é exatamente falta de gravidade, é induzido isso, mas você pode usar esse tipo de coisa para fazer outros experimentos que vão justificar a ida do ser humano para o espaço. Por exemplo, o GPS, o satélite que a gente tem,
ele é fundamental hoje em dia para a gente poder produzir mais comida para a população. Se você tem uma propriedade e tem um trator, se aquele trator se ele não conseguir andar em linha reta e perdendo o mínimo possível de detalhe ali do lado, se uma pessoa vai fazer, ela faz muito pior do que um trator movido autônomo, né? Autônomo ele consegue fazer muito melhor e aproveitar muito mais o espaço. Sim. Você consegue plantar muito mais e conseguir ter um aproveitamento melhor. Então, se não fosse o GPS, ia ser muito mais cara a comida. Eles vão dizer o seguinte, eles vão gerar mais comida, vão gerar mais soja, sei lá, e vão poder ganhar mais dinheiro na propriedade deles. Por eles ganhar mais dinheiro, o que significa que eles vão poder comprar mais barato também. Porque se você tem mais produção, tem menos escassez. Se você produz mais, tem menos escassez e consegue comprar de maneira mais barata. Isso reduz a pobreza. Então, com a evolução, sempre ao longo dos anos, é aquela parada lá, tem muito bilionário. A pandemia gerou muito bilionário. Só que se você olha, por exemplo, assim, de maneira histórica, cada vez que tem mais bilionários, tem mais pessoas... menos pessoas estão no nível de pobreza. E também você pode comparar o nível de pobreza com o nível da quantidade de bilionários. Então, tipo, quanto mais bilionário, menos pessoa pobre? Sim, também. Porque você pode, por exemplo, pensar... aquelas paradas lá de... o Elon Musk comprou o Twitter. O dinheiro que ele usou para comprar o Twitter, ele podia ter dado para os pobres. Não é assim que funciona? Não, claro que não. O dinheiro não é dele, é uma empresa. Não, e além disso, cara... Porra... Não. Então faz o seguinte, além de você, ao invés de você comprar o teu Fiat Siena por 15 mil ou então teu Nivus por 127, você pega e joga no meio da praça lá. Quem que faz isso, cara? Não existe isso. Não faz existe. Sentido. Isso é um papel do Estado, não é um papel... Cara, não, pelo amor de Deus, né? Não, exatamente. Mas assim, o que a galera tem que ter noção é que quando você... A humanidade evolui junto. Aquela parada que eu falei, daqui a 300 anos a pessoa que é pobre vai ser muito mais rica do que eu hoje. Tipo, eu sou classe média, sei lá. Isso se a sociedade desenvolver como deve. Exatamente. Se não tiver um inverno nuclear por causa da guerra na Terceira Guerra Mundial. Ou já ela vai estar lá na 35ª Guerra Mundial. E você também não resolvendo explorar as pessoas e tal. Sim. Você seguir a evolução como deve ser. Sim, se seguir como deve ser seguido. A tendência histórica é sempre a pobreza. Além de diminuir a quantidade de galera na pobreza, a pessoa vai estar muito mais rica. Cara, hoje uma pessoa pobre no Brasil tem um Samsung Galaxy Pocket com acesso à internet. Tem muita mais condição do que um pobre antigamente. Uma pessoa que não tinha condição de vida antigamente. Claro, tem condição de gente na pobreza, talvez até pior do que antigamente. Tem. E a gente consegue ver muito mais isso. Talvez isso também tenha a ver. Porque ao mesmo tempo que a gente acha que antigamente não tinha tanta gente, mas na verdade a gente não conseguia ver essas pessoas. A gente estava isolado na cidade, na metrópole, e não via como é que estava em outros lugares, talvez. Não tem nem dados para a gente poder exatamente ver. Mas mesmo sem ter tantos dados de pobreza, os dados que a gente tem mostram que ainda assim tem um decaimento de pessoas pobres. E quanto mais as pessoas têm bilionários, eles vão lá e criam... Por que é uma pessoa rica? Claro, não é tão simples assim, mas uma pessoa mais rica quer dizer que ela solucionou um problema, que nem a gente estava falando isso. Ela solucionou um problema de alguém e ganhou dinheiro por aquilo. E ela não é como se ela fosse embolsar todo aquele dinheiro e comprar em carro. E mesmo que ele fizer isso, é meio bosta isso, mas o carro que ele comprou, é dinheiro dele, e o carro que ele comprou foi fabricado por pessoas que estão ganhando dinheiro. O engenheiro do carro está ganhando dinheiro. É um gasto inútil? Talvez. Até os empregados da fábrica estão... Então, tipo assim, é meio bosta? Mas aí você vai fazer um juízo de moral sobre o que o cara pode ou não fazer. E também, se ele tem dinheiro, é claro, tem toda a parada de que pode ser que esse dinheiro tenha vindo de maneira ilegal, pode ser que ele não é um cara que merece, ele ganhou dinheiro, mas ele não é um cara tão bom assim. Mas, de maneira geral, de maneira simples, se ele tem dinheiro é porque ele resolveu o problema de alguém. Claro. Se ele ganhou dinheiro de maneira legal e de maneira interessante. Exato. Então ele tem o direito de comprar um carro foda. O cara é um ponto fora da curva, velho. Sim. Não é que todo mundo, meu Deus do céu, não sei o que. Bilionários sempre existirão. Sempre existirão. Porque sempre vai ter um cara fora da curva que vai resolver problemas até então insolúveis e ser remunerado por isso. Essa é a minha opinião. E, sim, claro, é um problema do sistema, paciência. Aí também você vai dizer assim, vamos taxar bilionário. É meio complexo, mas pois assim... mas aí a taxação ela tem que ser uma taxação no sentido de
você não dizer pro cara é melhor eu ser multimilionário do que bilionário, porque senão o cara tem a capacidade de resolver um problema grande que ele não vai resolver. Não vai resolver, porque é melhor eu ficar aqui. Ou também você pode pensar o seguinte, eu quero bilionário aqui no meu país, porque se ele estiver no meu país ele vai estar gerando emprego aqui no meu país. E pagando impostos. Se eu quiser cobrar mais imposto dele, é claro, as pessoas têm que pensar de maneira mais geral. Não é que você vai começar a cobrar mais imposto e amanhã o Zé Ricardo, que é bilionário no Brasil, vai ir para a Alemanha. Não, claro que não. Alemanha não, só outro exemplo. E não é que ele vai se mudar, mas a tendência é, se você começar a cobrar mais imposto, ele vai sair do país e vai ir para outro país. E eu quero que o bilionário esteja no meu país. Por que eu vou criar um incentivo para ele sair do meu país? Não. Ainda mais sendo um país que não tem dinheiro. A Estônia é um país que está fazendo muito isso. Eles tiram muito imposto. Cara, você consegue abrir uma empresa, vou começar a viajar, mas você consegue abrir uma empresa na Estônia em 45 minutos. Eles querem facilitar para o empresário. Por quê? Porque eles querem empresário no país. Eles querem, por que eu vou dificultar para uma pessoa abrir uma empresa? Eu quero que seja rápido. Claro. Eu quero evolução, eu quero agilidade, eu quero liquidez, eu quero evolução. Eu quero imposto, eu quero tudo. Eu quero imposto também. Então, eu preciso que você crie uma empresa rápido pra caramba. E tenha condições favoráveis para prosperar. Exatamente. Acho que é isso. Bela finalização. E agora, o que a gente vai falar? E vocês agora... xixi. Vai lá. Tá, e agora, como é que a gente vai encerrar essa bobiça? Eu acho que nem a gente começou. Então esse foi o encerramento? Muito bom. Então é isso, galera. Mas a gente tem que fazer aqueles negócios lá de segue lá no Instagram. Sim. Isso é imprescindível, né? Se o cara tá assistindo, não vai seguir? Tô brincando. Aquela quebra de terceira parede, tá ligado? Se você acredita em signo, não. Segue o Pedro. Me segue. Pra você poder mudar essa tua opinião errada. Primeiro de tudo, isso devia estar no começo, na verdade, né? Primeiro então, você... Agora, peraí, isso aqui tá no começo agora. Porque eu sou editor de vídeo. Daí eu posso editar. É isso. Então isso aqui tá no começo. Se você tá aí pensando, caraca... Cara, a gente pode colocar, essa parte no começo, e daí quando o cara chega no final, ele vai rever de novo a parte do começo. E vai falar... Pode ser. Isso é legal. Na verdade, isso acabou de acontecer, na verdade. Cara, nossa, minha cabeça tá fervendo, cara. Começa a sair fumaça assim do lado. Ai, cara. Inception. Então é o seguinte. Primeiro de tudo, se inscreve no canal, ativa o sininho, que isso é muito importante para nós. Isso aí. Eu sempre ouço isso nos vídeos. É, isso aí. O que mais que você ouve nos vídeos? E segue no Instagram. And don't forget to subscribe the link in the description below. Isso. E se você tiver alguma dúvida, mande mensagem, porque são muitas mensagens, mas a gente responde todas. Esse menor ideia é o Matias. O Matias vai responder todas as questões. Não vou responder nada. Não, tô brincando. Cara. Eles dão medo que o vinho tá aberto. Deixa eu esconder a fantaúva, né? Senão eles vão ver. E essa é só a galera que tava no final, viu? Porque na galera do início eu tirei a fantaúva. É verdade. Ative o sininho, se inscreva no canal, é muito importante pro Pedro. E segue no Instagram. Essa parte é importante pra mim. Isso. @Matias Neto, Matias com TH. Tá. A conta hoje é privada, mas ela vai ficar não privada. Galera, deixa eu dar um bagulho do... A gente teve a ideia desse podcast, ontem à noite. Você teve. Eu tive a ideia desse podcast ontem à noite. Na verdade, faz 200 anos que eu tenho a ideia do meu podcast, que é o Planeta Errante, que é esse canal aí que tem uns vídeos aí muito massa. Inclusive, quem tá aí veio pelo Matias, que eu espero que seja bastante gente, hein? Mas como que vão vir por mim? Que você mandou eles assistir. No Whats. Essas coisas assim. Entendi. Quem veio aí por causa do Matias, ou que te conhecia, o cara é conhecido na região, né? Na região. Meu Deus. O cara é conhecido, o cara tem um nome sujo aí na região. O cara que veio pelo Matias, então vai lá no meu canal que é bem massa, top. Tem uns vídeos aí bem interessantes. E basicamente eu tinha essa ideia de fazer um podcast. E daí, a gente, na verdade, a minha ideia inicial era eu e ele fazer um podcast paralelo ao meu podcast. Só que dificilmente a gente vai ter tempo de realmente fazer bastante. Não que eu vou fazer bastante esse aqui, mas pelo menos acho que vai ser mais do que se fosse um podcast só eu e você. Porque assim eu posso convidar outra galera sem o Matias. A gente pode, você convida, o Matias convida um amigo dele que quer conversar. Pode ser só você e ele, mas também pode ser eu, você e ele. Exato. Então, a mesma coisa. Então, esse é o podcast aí.
Espero que vocês tenham curtido aí o primeiro. Deixem sugestões de quem vocês querem que eu chame também, porque eu já tenho bastante nome em mente, tá? Tipo assim, não vou dar spoiler, mas eu tenho bastante nome em mente que vai dar uns podcasts muito maneiros com uma história de vida muito louca. E então, se inscrevam aí. E é isso. Se inscrevam no canal, sigam no Instagram. E também, se vocês quiserem escutar só em áudio, tá no Spotify. Só abrir lá no Spotify, Planet Errante. E é isso aí. Topzinho. Agora vamos comer um salame? Tá, acho que foi. Fechou. A gente deixou isso, inclusive. Acho que fechou. Foi no final. Tá. Ou será que foi no início? Vou colocar essa partezinha agora no início do programa. Boa! E daí... Tipo, como se fosse... Tá. Começar de... Só tem um leve problema que eu vou ter que... Agora você acabou de me lembrar que eu vou ter que fazer uma intro. Então faz aí. Vou ter que fazer. Faz aí. Quer dizer agora? Entendi. Entendeu? Tipo, uma intro real, assim. Isso, exatamente. Você pensou que era uma intro coisa. Tipo uma intro do vídeo. Então, agora eu fiz uma intro, tipo... Sim. Daí o planeta é... Vamos fazer a gente assim, ó. Pós-vinho e... Quer dizer, pré-vinho e pós-vinho. Pós-Fanta-Uva, no caso, né? Não, isso aqui vai estar no final daí. Só quem vai saber que é a Fanta-Uva é no final. Verdade. Agora eu vou acabar o vídeo de verdade, tá? Senão... Né? Tá com 2 horas e 7 já, né? Cara, ficou bem legal, eu acho. Essa parte eu vou deixar. Tá no início, da verdade, agora. Ai, caralho. Cara, que déjà vu, mano.